Ele parecia uma das melhores pessoas que eu já tinha conhecido. E esse foi exatamente o problema. Porque quando alguém sabe exatamente o que você quer ver, você nunca percebe quem ela realmente é. No começo, tudo fazia sentido. Ele prestava atenção em cada detalhe. Lembrava de coisas que ninguém mais lembrava. Falava exatamente o que eu precisava ouvir no momento certo. Era como se, finalmente, alguém me entendesse. Se você já sentiu isso com alguém, já deixa um like, porque o que vem agora pode te fazer enxergar coisas que você nunca percebeu antes. A gente se conheceu de um jeito simples, nada muito marcante, nenhum sinal óbvio de que aquilo ia se tornar algo tão intenso. Mas ele tinha uma presença diferente. Não era sobre a aparência, era sobre a forma como ele observava. Ele não falava muito no início, ele escutava. E isso, para mim, já foi o suficiente. Com o tempo, ele começou a se aproximar mais, e era sempre do jeito certo. Se eu falava que gostava de algo, ele também gostava. Se eu mencionava um problema, ele entendia melhor do que qualquer pessoa. Era como se ele fosse moldado perfeitamente para mim. Mas tem uma coisa sobre isso. Pessoas reais não são assim. Depois de um tempo, pequenas coisas começaram a mudar. Nada grande, nada que desse para apontar e dizer, isso aqui está errado. Mas tinha algo. Ele começou a fazer comentários sutis. Coisas como, eu só achei estranho você ter feito isso. Não esperava isso de você. E pronto, aquilo ficava na minha cabeça o dia inteiro. Eu começava a me perguntar, será que eu errei mesmo? Será que eu falei algo errado? Será que eu estou exagerando? E o mais estranho, ele nunca levantava a voz, nunca brigava, nunca parecia agressivo. Pelo contrário, ele parecia calmo. E foi aí que eu percebi algo. Tarde demais. Eu estava começando a me explicar, mesmo quando não tinha feito nada errado. Eu estava pedindo desculpa por coisas que nem faziam sentido. E ele só observava. Existem pessoas que não precisam gritar para te controlar. Elas fazem algo muito mais perigoso. Elas entram na sua mente e fazem você duvidar de si mesmo. Sem confronto, sem conflito, sem você perceber. Com o tempo, aquilo virou rotina. Eu já não sabia mais o que era uma reação normal. Tudo parecia incerto. E ele sempre estava ali, como alguém que tentava me ajudar a melhorar. Mas, curiosamente, eu só me sentia pior. Sempre que eu começava a questionar, ele mudava. Voltava a ser aquela pessoa do início, atencioso, presente, perfeito. E isso me confundia ainda mais, porque eu pensava, não, ele não pode estar fazendo isso. E é assim que funciona. Ele te desestabiliza, depois te acolhe, depois repete. E quando você percebe, você já está preso no ciclo. A verdade é que o problema nunca foi o que ele fazia. Foi o fato de eu ter parado de confiar em mim. E o mais assustador, isso não é raro. Existem pessoas que fazem exatamente isso, de forma consciente. E outras fazem naturalmente. Mas o efeito é o mesmo. Elas te controlam sem parecer que estão controlando. E se você já se sentiu assim com alguém, confuso, culpado, sem saber o porquê, então você precisa prestar atenção no que vem a seguir. Depois de um tempo, eu já não confiava mais na minha própria percepção. Não era mais sobre ele, era sobre mim. Eu pensava 2 vezes antes de falar. Revisava coisas na minha cabeça. E mesmo assim, sentia que estava errando. E foi aí que algo começou a mudar. Um dia, depois de uma conversa aparentemente normal, eu parei. E pela primeira vez, não tentei entender o que ele quis dizer. Eu olhei para mim e me fiz uma pergunta simples. Por que eu sempre saio dessas conversas me sentindo assim? Não era uma vez, não eram 2, era sempre. E isso não é normal. Pessoas saudáveis podem discordar de você, podem te confrontar, podem até se afastar, mas elas não deixam você constantemente confuso, culpado, inseguro, diminuído. Se isso acontece com frequência, tem algo acontecendo.
Existem pessoas que funcionam de um jeito diferente. Elas não se conectam como você. Enquanto você sente, elas observam. Enquanto você reage, elas analisam. E isso dá vantagem, porque elas entendem o jogo emocional sem estarem presos nele. Com o tempo, eu percebi que não era só sobre ele. Existem padrões. Ele não reage, ele pensa. Cada palavra tem intenção. Cada atitude tem objetivo. Ele não quer estar certo, ele quer te conduzir. Ele não aceita estar errado. Se algo acontece, de alguma forma, vira sobre ele. Ele distorce situações, até você começar a duvidar do que aconteceu. Esse é o mais difícil de perceber. Porque por fora, parece normal, mas por dentro, não existe culpa, não existe peso emocional. E isso permite que ele faça coisas que você jamais faria. Eles não chegam dizendo quem são. Eles se adaptam. No começo, parecem perfeitos. Depois, começam a mudar você. E quando você percebe, já não é mais o mesmo. A manipulação só funciona completamente quando você para de confiar em si. Esse é o ponto central. Não é sobre eles, é sobre o momento em que você começa a ignorar o que sente. Agora presta atenção nisso, porque isso muda tudo. 1. Observe o padrão, não o momento. Uma frase isolada pode não significar nada, mas repetição significa tudo. Se você sempre sai mal, não é coincidência. 2. Confie no que você sente depois. Não é só o que foi dito, é como você ficou. Se você se sente menor, confuso, culpado, isso já é informação suficiente. 3. Pare de se explicar demais. Quanto mais você tenta justificar, mais você entra no jogo. E esse jogo nunca acaba. Às vezes o mais forte é simples. Não concordo. Sem discussão, sem desgaste. 4. Não reaja na hora. Eles contam com sua reação emocional. Quando você pausa, você quebra o padrão. E isso muda o jogo completamente. 5. Crie limites pequenos. Você não precisa confrontar tudo, mas precisa parar de aceitar tudo. É aí que começa a mudança. Depois que eu comecei a perceber isso, algo mudou. Eu não precisava mais entender tudo. Eu só precisava não ignorar o que eu sentia. E isso foi suficiente. Porque quando você começa a perceber, eles perdem espaço. Não completamente, mas o suficiente para você não ser mais conduzido. A maior armadilha não é alguém mexer com suas emoções. É você começar a acreditar que o problema é você. Quando isso acontece, você entrega controle. Mas quando você percebe, você recupera. E a partir daí, ninguém mais consegue te conduzir com facilidade. Se esse vídeo te fez enxergar algo que você nunca tinha percebido, continua aqui. Porque entender a mente humana não é só sobre os outros. É sobre parar de viver no automático e finalmente começar a escolher com clareza.